Amém e graças a Deus. Amém, queridos irmãos. Vamos colocar em pé, você que está aqui dentro do templo, se puder, fique em pé um pouquinho. Em nome de Jesus, nós vamos iniciar adorando o Senhor, o nosso Deus. E eu gostaria que você, se você pudesse, feche os teus olhos, faça 30 segundos de uma oração de agradecimento a Deus. Por tua saúde, por tua família, os irmãos que estão em casa, né, estão assistindo. Vamos fazer uma oração de agradecimento? Vamos dar algum tempo, um tempo breve, mas agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela nossa casa, obrigado por nossa família, obrigado, Senhor amado, por podermos ouvir a Tua palavra mais uma vez. Nós em tudo Te agradecemos. O Senhor até aqui tem nos ajudado, tem se mantido fiel a nós. Pai, é bom poder Te servir. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos, ó Deus amado, por hoje, meu Pai amado, pelo dia a qual tivemos, pela noite a qual estamos tendo. Te agradecemos. Em tudo Te damos graças, meu Pai. Fala conosco mais uma vez. Faz o nosso coração arder, queimar diante de Tua presença. É o que nós Te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Os que creem digam amém. Louvado seja Deus. Agora pode se assentar. Se você puder, dê uma salva de palmas para Jesus. Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, o nosso Deus, com 2 cânticos da harpa cristã. Em nome de Jesus. Vamos cantar o 193. Eu gosto muito dessa canção. 193 da harpa cristã, que fala de coisas preciosas. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, para te valer. Cantemos. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que bem cedo virá. Louvado seja Deus. Terás em breve
as dores findas. Terás em breve as dores findas do dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Cante. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Que canção maravilhosa, né, irmãos? Bem cedo Jesus, Ele virá. E nós glorificamos, exaltamos, bendizemos o nome dEle, porque Ele virá. E não há nada que possa impedir a vinda de nosso Senhor. Não há nada que possa impedir as promessas de se cumprirem. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor com mais um cântico nessa noite. Louvado seja Deus. Vamos, 304. 304 da nossa harpa. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. 304 diz: a face adorada. Louvado seja Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercarem, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a
a governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei. Com a grei amada, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. Se coloque em pé. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É bom podermos estar adorando, servindo o nosso Deus com a nossa vida, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Que bom é podermos estar nessa noite, nesse lugar. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nenhum lugar. E não mistificando, não é mistificando o lugar, mas nenhum lugar. E não falo desse ambiente apenas. É como estar no ambiente onde a presença de Deus está. Onde nós podemos exaltá-lo, Kenia diz. Onde nós podemos adorá-lo. Onde nós podemos oferecer o louvor dos nossos lábios e do nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Trouxe a sua Bíblia? Trouxe? Vamos utilizá-la em nome de Jesus. Diácono Walterlan, faz a leitura da palavra introdutória para nós, em nome de Jesus. E os irmãos acompanham. Os irmãos em casa, acompanha, pega sua Bíblia, em nome de Jesus, e acompanhe. Vamos fazer essa leitura. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Os irmãos também que estão em casa, a paz do Senhor, que a graça e a bondade do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, Primeira Samuel 2. Glória a Deus. Primeira Samuel 2, que diz assim a palavra do Senhor: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca,
porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que dá, tira a vida, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contêm com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Amém? Glória a Deus. Nós vemos que nesses últimos capítulo 9 e 10, nós vemos a visão de Ana que está em Cristo, apontando para o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Você que tem seu pedido de oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Isaías. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Também peço por mim e por minha casa, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor que, em meio a muitas tempestades, o Senhor pode fazer grandes coisas em nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus santo, agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, não nos deu o espírito de temor, meu Pai, para as outras vezes, meu Deus amado, mas o Senhor nos deu o espírito, ó Pai, de filho. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, louvamos o Senhor, porque até aqui o Senhor, ó Pai, tem nos sustentado e tem nos guardado. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, apresentamos, meu Pai, cada pedido de oração, Senhor, em Tua presença. Pai, o Senhor conhece, meu Pai, a cada pessoa, a cada lar, meu Pai. O Senhor se faz presente, ó Pai, na nossa vida. Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor tome em Tuas mãos, ó Pai, aquilo que cada um precisa, que o Senhor, meu Pai, possa trazer, meu Deus, segundo a Tua bondade, segundo a misericórdia do Senhor. Pai, bendito e Deus santo, que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada um que está aqui, a cada família sendo representada. Abençoa os irmãos que estão em casa, meu Pai, da mesma forma, em nome de Jesus. Assim, meu Pai, nós agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço. Graças a Deus. Vou aproveitar que você está em pé. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Amém ou não amém? Louvado seja Deus. Vamos servir o Senhor com uma canção. Deus cuida de mim. Vamos declarar através dessa canção: Deus cuida de mim. Logo após, o pastor do Ciné tem a oportunidade de trazer uma saudação. E depois nós oraremos pela oferta. O irmão Marcelo adora o Senhor com um cântico. Vamos adorar. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos pedir para que o Senhor possa cuidar de nós. O momento em que nós vivemos é um momento em que nós devemos pedir isso ao Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali,
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos fazer esse pedido? Vamos pedir. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tens direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar as mãos. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Você crê que Deus cuida, meu irmão? Quantos de nós, né, em momentos da nossa vida, às vezes achamos ou achávamos, né, que estávamos sozinhos? Já aconteceu alguma vez com você? Meu Deus, parece que eu estou sozinho no meio desse problema. Eu não sei como sair disso, não sei como passar, não sei como vencer isso. Mas eu te digo, em nome de Jesus, que é um Deus que cuida de nós, que cuida de você. Quantas vezes, né, irmã Elaine, a gente pensou em desistir de alguma coisa? Quantas vezes, jovens, sejam bem-vindas, que pensamos em parar, as pressões são muito grandes, às vezes na família, às vezes as incompreensões, os julgamentos, as palavras. E Deus, às vezes no silêncio do nosso quarto, no profundo do nosso coração, Ele diz: estou cuidando de você. É que às vezes nós nos isolamos, como Elias fez, né? Ah, Senhor, só resta eu estou sozinho aqui, só eu fiquei por profeta. E Deus falou: Elias, eu tenho 7.000 que não se dobraram. Você não é o único não, você não é exclusividade, Elias.
Não pense que só você está tendo problemas. Todos eles estão tendo também. E não me negaram, assim como você. Deus, irmãos, sempre está atento à nossa necessidade, à nossa vida. Amém? Pastora Dulcineia, tem oportunidade, em nome de Jesus. E se assente um pouco, se assente, para você. Acho que você não quer crescer mais. Só na fé, né, pastor? Só na fé. Louvado as crianças, né? As crianças falam, opa, eu quero. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tudo bem, pastora Dulcineia? Então tá bom. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra lá em Josué. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Lá em Josué, no capítulo 1 de Josué. Bem? Aqui também teve um homem que desanimou um pouco, né? Chorou uma perda e ficou meio que parado. Glória a Deus. Amém, irmãos? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe dariam. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para fazeres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Aqui o Senhor tem uma palavra para nos fortalecer este dia, amém? Esta noite. Uma palavra de ânimo, uma palavra que Ele diz que não nos abandona. Em qualquer momento que estejamos passando, o Senhor se faz presente. E eu não sei, né, como foi o seu dia, eu não sei como você está. Mas o Senhor fala, olha, levanta, não para. Né? Se você está parado, não sei o que aconteceu, mas o Senhor está falando, levanta. Tem muito caminho para percorrer, tem muitas bênçãos para alcançar, tem muita coisa que você vai presenciar diante de Deus ainda. O Senhor disse esforça. Esforçar significa fazer mais do que estamos fazendo. Estamos fazendo um pouquinho, vamos fazer mais um pouquinho, porque o Senhor é conosco. E Ele diz não apartar a palavra dos nossos lábios, porque é ela que nos fortalece no momento que estamos sozinhos, ela que nos fortalece com uma palavra de ânimo para nós. Então, o Senhor fala, não aparta a palavra da boca de Josué, Ele falou, não aparta, lê a palavra de noite, para que nisso te fortaleça, para que nisso faça conforme está na palavra, amém? E o Senhor falou para ele, que Ele estava mandando Josué ir e disse, eu sou contigo, glória a Deus, aleluia. O Senhor é conosco e Ele tem uma promessa na minha e na sua vida, amém, glória a Deus.
Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que está te fazendo parar, mas o Senhor está falando, olha, Moisés já está morto, agora é você que vai fazer a obra, amém? Glória a Deus, é você que vai conduzir esse povo, é você que vai dar continuidade à obra, amém? Glória a Deus, porque nós somos importantes para o Senhor, nunca esqueça disso, amém? E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Amém, salve de palmas para Jesus, se você puder. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Prometo que possivelmente seja uma das últimas. Fique em pé para nós orarmos pela oferta da casa de Deus. Isso. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração pela oferta da casa do nosso Deus. Em seguida, irmão Marcelo canta um louvor enquanto nós ofertamos. Se você nessa noite se preparou para isso, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor, eu vim despreparado. Fique em paz. Fique em paz. Ore comigo, em nome de Jesus. Se hoje de repente não é o seu dia, sexta-feira de repente você fala, pastor, quarta eu não pude, mas sexta eu pude. Isso aí, tem dia que não é o dia, mas tem dia que é o dia. Amém ou não amém? É a verdade. Louvado seja Deus. Feche os olhos, vamos orar. Querido e eterno Deus, abençoe, ó Deus, grandemente o teu povo. Abençoe as famílias, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa neste momento. Senhor, que a tua boa mão permaneça sobre a vida de cada um, de uma maneira rica e também abundante. Senhor, abre porta aos desempregados, supre necessidades. Pai, nós oramos e pedimos a tua misericórdia, não só sobre a tua igreja, mas sobre o país, sobre a nação brasileira. Pedimos que a tua graça alcance. São milhares e milhares, ó Pai, precisando, ó Deus, de um socorro da parte do Senhor. Pai, nós oramos, pedimos que a tua bênção, a tua graça, o teu favor, a tua provisão alcance os lares, as famílias, as casas, em nome de Jesus, meu Pai. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, nós vamos adorar o Senhor com cântico. Irmão Marcelo. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos adorar a Deus com este cântico. Ele remete à ascensão de Jesus Cristo, da morte à ascensão de Jesus Cristo, que foi o que possibilitou a nós estarmos aqui hoje. Amém? Aleluia. Todo céu se dobra para receber Jesus, o grande Rei dos Reis. Dobro o meu coração, para sempre exaltarei ao que venceu. Eu cantarei. Santo, Santo aleluia. Me amou naquela cruz, isto que é amor. O céu escureceu, rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer, para a glória do seu nome. Oh, oh, oh. Seu amor é tudo. Seu amor é tudo. Coloque-se de pé. Todo o céu se dobra
para receber Jesus, o grande Rei dos Reis. Dobro o meu coração, para sempre exaltarei ao que venceu. Eu cantarei, aleluia. Grande, grande Rei. Aleluia. Me amou naquela cruz. Isso que é amor. O céu escureceu, rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. Seu amor é tudo. Eu amo. Seu amor é tudo. Rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. O céu escureceu, rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus te fará vencer para a glória do seu nome. Seu amor é tudo. Eu amo. Seu amor é tudo. Aleluias. Aplauda ao Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Canção maravilhosa, né, irmãos? Louvado seja Deus. O presbítero Aguinaldo vai estar dando continuidade, nos trazendo a palavra de Deus. E nós continuaremos estudando acerca dos dons espirituais. Amém? Já ia falar o dom que ele é. Deixa para ele falar, né? Sobre dons espirituais. Nós continuaremos estudando hoje, né? Quarta-feira que vem também, né? Possivelmente concluamos na próxima quarta-feira, possivelmente, né? Talvez ainda sobre para outra um pouquinho, né? É que é um assunto muito extenso, né? Então a gente vai resumindo dentro daquilo que eu acredito que todos precisam saber, né? Nós estamos trabalhando em cima de 1 Coríntios 12, e o primeiro versículo o apóstolo Paulo vai dizer acerca dos dons espirituais: não quero que sejais ignorantes. E infelizmente, às vezes a ignorância, ela pesa de tal forma que faz com que muitas pessoas não busquem, não creiam, não creem em milagre, não creem em cura, não creem em dons, manifestações. Eu não estou dizendo a meninice que às vezes nós vemos em muitos lugares, não estou falando disso. Existe às vezes por não conhecer existe um certo exagero de um lado e existe um certo retraimento de outro. Eu acredito que nós deveríamos trabalhar na área do equilíbrio, da moderação, no meio disso. Não exagerar acima do que Deus falou e nem deixar de crer naquilo que Deus falou e deixou para nós. Então acredito que há um ponto de equilíbrio nisso. Amém?
é um assunto que existem muitas visões e muitas interpretações, né? Um crê que não, outro crê que sim, outro crê que alguns. Nós cremos que os dons espirituais, aquilo que Paulo falou, ele está totalmente vigente aos nossos dias, totalmente ativo. Nós é quem precisamos buscar. Presbítero Ignaldo, em nome de Jesus, ele dá continuidade e nós vamos aprender com a palavra que Deus tem. As irmãs, sejam bem-vindas, viu? Sejam bem-vindas. O nome é Michele e Luana. Sejam bem-vindas, viu? Em nome de Jesus. E a irmã Edna, irmã Edna, não seja de casa, né? Você é aquela filha que é de casa, né? Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Quero saudar todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de poder estar na casa do Senhor e termos a responsabilidade de anunciarmos a palavra de Deus. Uma boa noite aos irmãos que estão em casa. Quero aproveitar o tempo e remindo o tempo que nos foi dado, irmãos. Queira, por gentileza, abrir sua Bíblia comigo. Louvado seja Deus. A carta de Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Corinto. Capítulo de número 12. E você que trouxe a sua Bíblia, nessa noite vamos fazer o bom uso dela. Talvez eu peça para você abrir algum versículo, fazer a leitura, para você também participar deste culto de ensino. Capítulo de número 12, a partir do primeiro verso. Só você que encontrou, diga amém. Glória a Deus. Façamos a leitura. Os irmãos que estão em casa também, por gentileza. Diz assim o verso de número 1, do capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vou repetir o verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Você pode se assentar louvando a Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade. No culto passado, nós tratamos acerca de um dos 3 dons que fora, digamos assim, elencados pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, na sua segunda viagem missionária, ele vai até a cidade de Corinto, lá ele funda a igreja. No seu ministério, durante o período de aproximadamente 1 ano e 6 meses, a qual ele esteve naquela cidade. E após ele ter fundado essa igreja, certamente, ele deixou todos os irmãos esclarecidos acerca das doutrinas, ou melhor, a doutrina dos apóstolos acerca de Jesus, acerca dos mandamentos a qual lhes fora confiado. E Corinto, naquela época, era uma cidade antiga da Grécia, e como uma das grandes metrópoles, como nos nossos dias, era uma cidade intelectualmente, poderíamos dizer, arrogante, materialmente próspera,
e moralmente corrupta. Tinha alguns problemas que precisavam certamente ser tratados. E a Bíblia vai dizer que junto com Priscila e Áquila, o apóstolo Paulo com a sua equipe apostólica, logo após fundar essa igreja, eles dão continuidade no seu ministério. O ministério na cidade de Corinto, que era composto por alguns judeus e na sua grande maioria de gentios, ou seja, aqueles judeus que se converteram do paganismo e se converteram ao cristianismo. Gentios, melhor dizendo, que se converteram do paganismo. E o apóstolo Paulo, ele agora está em Éfeso, onde ele ficou 3 anos, e durante esse período, alguns dos irmãos da cidade de Corinto lhe enviam cartas, pedindo conselhos, pedindo ele referências acerca do que poderia ser feito com algumas questões que estavam acontecendo na cidade de Corinto. E naquele tempo não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, não tinha Uber, não tinha como ele se locomover com facilidade de uma cidade a outra. Então ele se comunicava através de epístolas. E o apóstolo Paulo, vendo a necessidade de tratar esses problemas que a igreja de Corinto tinha, escreveu a primeira carta quando ele estava em Éfeso, aconselhando acerca dos problemas que estavam sendo enfrentados. E dentro desses problemas, no capítulo número 12, ele vai falar exatamente acerca do que nós estamos estudando, acerca dos dons espirituais. E quando nós olhamos para a cidade de Corinto, nós percebemos muitas falhas no caráter da cidade. E o interessante é que quando nós olhamos para essa igreja, que está em Corinto, ela vai tomando exatamente a mesma forma da cidade. Uma cidade moralmente corrupta, uma cidade, podemos, como já disse no começo, intelectualmente arrogante e materialmente próspera. Assim também era a igreja de Corinto. Tomou a forma naquela cidade. E o apóstolo Paulo, então, ele redige algumas cartas e epístolas para tratar acerca de alguns problemas. No culto passado, nós falamos acerca de 3 dons: palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento do Espírito, que fala acerca do saber ou da sabedoria de Deus, classificado assim como dons de elocução. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em outras cartas que o apóstolo Paulo ele também faz referência e menção, porque nós não estamos tratando acerca apenas dos 9 dons que estão registrados no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Até porque nós olhamos para outras cartas que Paulo redige e escreve, ou melhor, ele narra. Dons de serviço, nós encontramos em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, que vai falar acerca de ministério, dom de exortação, dom de contribuição, dom de presidir ou de liderar, dom de misericórdia. Fala acerca de dons espirituais do 1 Coríntios capítulo 12, quando nós estamos falando, e dons ministeriais. Ele escreve à igreja de Éfeso, capítulo 4, verso 11 ao 12, onde fala acerca dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E é muito interessante, nós sabemos isso. Por quê? Porque é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Cada um de nós, irmãos, temos uma vocação de Deus. E por esses dias eu escutei o pastor comentar algo acerca de alguém que deseja, que almeja ser um pastor, estar à frente de pessoas, mas que não gosta de pessoas, que não gosta de tratar problema das pessoas. Então ele não tem um chamado para ser um pastor. Os irmãos entendem isso? Então todo dom ele é vocacionado segundo uma predisposição que há dentro de cada um de nós. A disposição, a habilidade. Então dentro desse parâmetro nós poderíamos definir que existem 3 tipos de dons. São os dons naturais, que são os dons de serviço, são aqueles que você e nós já nascemos com uma certa predisposição, uma habilidade. Tem irmãos aqui que têm facilidade em pegar um instrumento e com facilidade ele aprende a tocar. Ele já nasceu com esse dom. É algo que Deus, você já nasceu, Deus já te deu isso no teu nascimento. São os dons naturais. Os dons espirituais, qual nós vamos falar nesta noite, e os dons ministeriais, que tratam acerca de ministério, de chamado. Amém? E hoje nós vamos tratar acerca dos dons de poder, do grego kratos,
que quer dizer força para fazer a obra. Vamos falar acerca de fé, dons de cura e operação de milagres. Mas quando nós olhamos para esses dons, certamente, assim como na minha mente, veio algumas dúvidas acerca dessa questão, quando estava estudando acerca desses temas. O que são os dons espirituais? Para quem eles são? Qual que seria a sua finalidade? Porque essa deve ser os questionamentos de todo leitor da Bíblia Sagrada, de todo aquele que pega a Bíblia para fazer uma leitura prévia acerca de um estudo. Nós temos que ler o texto, buscando fazer perguntas ao texto, porque dentro do próprio texto nós vamos encontrar as respostas para todas as perguntas qual nós tivermos dúvidas. O único texto, o único livro que você vai encontrar resposta para todas as suas perguntas é a Bíblia Sagrada. Então é muito importante ler fazendo perguntas ao texto. Então nessa noite nós vamos tratar exatamente acerca disso. O apóstolo Paulo, a sua primeira carta aos Coríntios ainda, ele vai escrever no capítulo 14, no verso 12. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Eu aprendo que os dons espirituais são recursos imprescindíveis que vêm de Deus para a vida do cristão. E ele não é algo particular só para aquele que pega no microfone, ou para aquele que louva, ou para aquele que tem alguma atividade na igreja. De todos nós que aqui estamos, irmãos que estão em casa, você pode exercer esse dom, você pode ter algum desses dons a qual nós vamos falar nessa noite, ou tantos outros que nós vamos tratar nos próximos cultos. Ele não se define somente a uma classe seleta de pessoas. Deus ele designou para cada um conforme a sua vontade. É como se alguém quisesse receber algo e por tanta insistência, e às vezes Deus não tem aquilo para aquela pessoa. Então, cada um Deus vai distribuir segundo aquilo para qual for útil na obra dele. O apóstolo Paulo também diz, nesse mesmo capítulo do 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, os dons espirituais são recursos cedidos por Deus para a edificação da igreja de Jesus, que somos nós. A igreja de Jesus não é esse templo, porque a Bíblia diz que ele não habita em templo feito pelas mãos dos homens. O Espírito Santo, ele habita na minha e na tua vida. Então, nós somos o templo e o abrigo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Jesus, a igreja de Deus. Então esse é o propósito, fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Ele vai dizer mais. 1 Coríntios capítulo 12, no verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, hoje, olhando para o texto sagrado, nós temos a opção de escolher qual seriam os melhores dons. E qual seria o melhor dom, olhando para o texto sagrado? A Bíblia não descreve, não relata dessa forma. Por quê? Porque cabe a cada um de nós julgar aquilo que é melhor. Porque todos os dons de Deus para a vida do cristão são maravilhosos. Porque Ele predispôs para cada um de nós, está à nossa inteira disposição. Nós somos aqueles considerados continuistas. Nós acreditamos sim que os dons espirituais eles continuam em constante operação. Mas alguém pergunta, mas presbítero, por que nos nossos dias nós não vemos como nós vimos nos tempos apostólicos? Exatamente por causa daquilo que o apóstolo Paulo vai escrever no primeiro verso do capítulo 12. No tocante aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Essa ignorância, a falta do conhecimento, do saber o que é o dom, para que serve, como se manifesta o dom na vida de cada pessoa, faz com que automaticamente isso vá sendo deixado, abandonado. É como viver em tempos que aquele que diz eu quero ser pregador e pastor, mas ele não gosta de Bíblia, ele não gosta de orar, ele não gosta de passar tempo com Deus. Então tem algo de errado nessa fala, tem algo de errado nesse contexto. Não vai dar bom, não vai dar certo, não tem como. É como alguém que quer estudar medicina, mas ele tem aversão a sangue, ele não consegue ver sangue. Então não casa, não dá certo. Então tem que haver uma predisposição de nós para receber isso da parte de Deus. E 3 coisas que eu fiz questão de marcar aqui, olhando para esse texto.
de 1 Coríntios capítulo 12. Essa cidade de Corinto está enfrentando alguns problemas. O apóstolo Paulo, preocupado com ela, com a integridade, preocupado com aquilo que ele havia fundado, com aquilo que ele havia despertado no coração daqueles irmãos, ele vai escrever em cartas para corrigir algumas falhas. Porque quando fala-se relacionado a dons, irmãos, uma primeira coisa que nós aprendemos que os dons espirituais, eles não são distribuídos à igreja para elitizar o crente, para colocar o crente num pedestal. É como se o diácono Marcelo tivesse o dom de cura. O dia que o diácono Marcelo não vem na igreja, muitas pessoas não vão. Marcelo não vai hoje? Não vai, rapaz. Poxa, meu irmão está lá, ele vai para receber uma oração de cura. Os dons espirituais não são para isso. Até porque o dom particular, ele é de Deus. E é Deus quem opera tudo em nós. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus não quiser curar, Ele não cura. E ponto. Porque certamente, conversava eu com o pastor Flávio, eu já vivi e também fiz muitas vezes isso. A orar por alguém, com fé, com convicção de que aquela pessoa seria curada. E orava, e Deus, eu determino, eu decreto em nome de Jesus. Eu estou decretando agora. Irmãos, entenda uma coisa, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito sim sobre os seus efeitos, mas é Deus quem opera segundo a vontade dele. Então o dom, ele precisa ser compreendido para não ser negligenciado, ou para não acontecer como estava acontecendo na igreja de Corinto. Então o dom não tem esse propósito, essa finalidade de colocar alguém no pedestal como se alguém fosse diferenciado, de forma alguma. Porque a igreja de Corinto, ela tinha sim muitos dons. O apóstolo Paulo chega até a dizer que no primeira carta que ele escreve, no capítulo 1, no verso 7, que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Eu achei isso interessante, ou melhor, ele disse que nenhum dom lhes faltava. É assim que ele escreve. Porém, era uma igreja carnal, onde havia divisões, dissensões, invejas, onde a libertinagem estava tomando conta daquela igreja. E é algo que me chamou a atenção, porque nos dias de hoje, infelizmente, irmãos, por ser negligente no tocante aos dons espirituais, muitas pessoas que têm o dom, os dons que Deus concedeu a elas, vivem dessa maneira. E não é bom que assim seja. Por quê? Porque a Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor vai herdar o reino dos céus. Porque muitas das vezes olhamos para a pessoa que tem os dons e achamos que aquela pessoa é uma super crente, ou ela é uma pessoa da elite espiritual. De forma alguma. Nosso irmão Tiago, ele vai dizer que Elias, ele orou por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra, segundo a oração do homem de Deus. E depois ele orou novamente e veio chuva e abundância sobre a terra. E o sinal era uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E a Bíblia diz, segundo Tiago escreve, que ele era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Tinha diferença alguma. Ele não era de uma elite superior, não. Ele tinha vida com Deus. Qualquer um de nós aqui podemos ter vida com Deus. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus na oração, relacionamento. Qualquer um de nós aqui podemos ter relacionamento com Deus e alcançar também essa graça e essa bondade e misericórdia de Deus. Então isso não é recluso a alguns, não é só para pastores, para obreiros, não. Para todos nós. Para mim, para você, para os irmãos que estão em casa. A finalidade dos dons é esta: trazer enriquecimento, crescimento, fortalecimento espiritual para o corpo de Cristo. Amém? Até aí tudo bem? Então não tenha isso. Que nós não deixemos que o espírito mundano venha tomar conta de nós, ao ponto de nós negligenciarmos a santidade de Deus que temos que ter constantemente para alcançar os dons. Porque seria algo contraditório alguém que quer possuir os dons de Deus ou está buscando os dons de Deus e não buscar uma vida de santificação, viver uma vida como estava vivendo a igreja de Corinto. E também não tem como dizer, nós queremos buscar os dons de Deus sobre a nossa vida e nós não conhecemos os dons que estão à nossa disposição. Alguém fala, mas eu não ligo muito para essas coisas de dom, mas não conhece. Uma frase que o pastor disse no culto passado, que é impossível, alguém disse, eu não lembro,
que é impossível você amar aquilo que você não conhece. Quando você conhece, você passa a amar, você passa a desejar. Eu falei, eu quero isso aí para a minha vida, rapaz. Isso é coisa boa, é de Deus. Se é de Deus, meu irmão, coisa linda. E o terceiro ponto, os dons de Deus, eles não são, como diz, não são sinal de superioridade. A pessoa que tem um dom, ela não é mais, também não é menos. Ela continua sendo servo, continua sendo serva, porque os dons que nós alcançamos de Deus não são por mérito, não são por merecimento, mas por graça, bondade e misericórdia de Deus. E segundo o verso 7, ele vai dizer, segundo aquilo para o qual for útil. É o que o apóstolo Paulo, no verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para quê? Para o crescimento da obra de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Então é para isso que servem os dons. Tanto que o apóstolo Paulo ele vai dedicar o capítulo 12 e o capítulo de número 14 para falar acerca dos dons na igreja. Efésios 4,16 ele diz assim, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Dado a saber, a igreja de Corinto ela era considerada uma igreja privilegiadíssima. Por quê? Porque ela possuía todos os dons. Só que não cumpriu o que Efésios 4,16 está relatado através da boca do apóstolo Paulo. Cada parte realiza a sua função. Você que está sentado, os irmãos que estão em casa, talvez você nunca pegou ao microfone, talvez você nunca vá pegar, não sei, talvez não seja esse o seu chamado. Mas de igual modo, em particular, Deus tem um dom reservado na tua vida. Talvez você tenha um dom e nem saiba. Talvez você é uma pessoa, talvez não está relatado nos dons a qual nós falamos, nós citamos nessa noite, acerca dos dons ministeriais, os dons naturais, que é aquele que você recebe quando você nasce, ou acerca dos talentos, acerca daquilo que Deus predispôs para a sua vida, ou dos dons espirituais, a qual é concedido por Deus através do Espírito Santo, mas o dom de intercessão, ou tantos outros dons, dom de presidir, nós poderíamos citar também como desse. Então cada um de nós temos, nem que seja um dom dentro de cada um de nós. Cabe a nós conhecermos mais os dons, despertando esse desejo, irmão. Certamente Deus vai lhe acrescentar, segundo a vontade dele, para aquilo que for útil para a igreja. Porque quando nós recebemos o dom, nós conseguimos, o dom nada mais é do que algo para serviço. Se eu recebo um dom de Deus, ou qualquer um dos irmãos aqui, o dom não é particular para mim, para minha glória, para minha exaltação, não, é para mim servir aos irmãos, servir à igreja de Deus. Esse é o propósito pelo qual os dons espirituais estão à nossa inteira disposição. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ou melhor, o apóstolo Pedro, ele vai exortar a igreja acerca dessa tendência. Ele vai dizer assim, ó, 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e verso de número 11. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores ou como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Irmão, é promessa de Deus para mim e para a tua vida. Jesus prometeu quando ele estava para ser levado assunto aos céus, ele deu uma ordem expressa aos discípulos, ele disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Que poder é esse? O poder para fazer a obra a qual lhes fora confiada. O poder que emanaria do próprio Espírito Santo de Deus sobre a vida dos apóstolos. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos. No capítulo 2, os irmãos conhecem a história de Atos dos Apóstolos. Essa promessa, ela se cumpre. Quando os irmãos, eles estão todos reunidos no mesmo lugar, eles recebem
a visitação do Espírito Santo, e são repartidas por ele línguas como que de fogo, e todos passaram a falar em novas línguas. Isso é tema para o próximo ensino, não perca por nada. E quando nós olhamos para esse cumprimento dessa promessa, e muitos textos nós poderíamos citar também acerca disso, mas o texto mais propício para esse momento é Atos capítulo 2, até porque a carta Atos dos Apóstolos, que narra a história da igreja primitiva, ela vai falar acerca das virtudes do Espírito Santo operando na vida da igreja. Poderíamos até chamar de Atos do Espírito Santo. E o cumprimento se dá ali naquele momento. E a ação, a efetividade desse cumprimento, dessa promessa, se vê quando os apóstolos passam a anunciar a palavra de Deus de forma diferenciada. Porque a ministração da boca do apóstolo Pedro agora é diferente. A sua primeira pregação, a sua primeira mensagem, 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. E naquele dia foi um dia tão glorioso e maravilhoso para os apóstolos, porque geralmente quem faz o apelo é o pregador, após o término da mensagem. O pregador convida os irmãos que querem aceitar Jesus a vir à frente. Naquele dia, quem fez o apelo foi a multidão que ouvia a palavra. A multidão falou para Pedro: o que nós precisamos fazer para receber isso que vocês têm? Porque ele viu a manifestação real do poder do Espírito Santo emanando sobre a vida dos apóstolos. Então a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a minha e a tua vida, ela é aparente, ela é visível e ela é real. E ela é transformadora. É algo que não tem como alguém que recebeu uma virtude, a virtude do Espírito Santo, melhor dizendo, ou o poder do Espírito Santo, e ele não seja diferenciado. Ele não seja alguém que no meio da multidão alguém olha, aquele jovem ele é diferente, rapaz. Aí alguém é ousado, mas por que você diz isso? Eu falei: rapaz, não sei, mas ele é diferente, eu sinto, eu percebo, eu vejo. Ele fala diferente, ele anda diferente, ele cumprimenta a gente diferente, rapaz. Até para xingar ele xinga diferente, ele xinga que nem mudo. Não sai palavra da boca dele nem para xingar. Coisa de crente. Você também é crente, você não xinga. Então, meu irmão, as evidências do poder de Deus através do Espírito Santo emanam sim também através dos dons até os dias de hoje. Busque os dons, tenha sede dos dons, queira conhecer mais dos dons, porque conhecendo, certamente você vai se apaixonar. Quem, talvez aqui dos irmãos, não sei, mas certamente alguns irmãos que estão em casa, você deve ter pensado: nunca imaginaria que você hoje estaria se atendo diante de uma tela, de uma televisão, de um celular, de um aparelho para ouvir a palavra de Deus. Talvez isso não passou pela sua mente, como não passou pela minha. Mas eu confesso aos irmãos, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. A cada dia, quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono, e mais eu sei que eu não tenho para onde ir. Faço como o apóstolo Pedro: Senhor, para quem eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem para onde nós irmos. Eu quero esse poder para a minha vida também, meu irmão. Eu quero essa graça, eu quero essa unção, essa autoridade. E eu só vou conseguir conquistar e alcançar isso por bondade e misericórdia de Deus. Mas também tem que haver um desejo, uma predisposição dentro da minha alma. Eu tenho que desejar isso. Deus não vai fazer na minha vida só porque a igreja está pedindo. Não, Deus vai fazer porque eu desejo, eu almejo, e é para edificação da obra de Deus. E Ele conhece cada coração. Ele não vai dar, irmão, se o meu coração estiver pretensioso, arrogante, se eu quiser algo para poder mostrar, não, nada disso. Deus, Ele conhece o nosso coração. Louvado seja Deus. Dentro desse cumprimento dessa promessa, irmão, nós queremos tratar nessa noite acerca do primeiro dom. E o primeiro dom eu julgo ele um dos mais importantes. Por quê? O mais importante. Porque os dons de curar e o dom de operação de maravilhas, ou de milagres, ou sinais, ou de prodígios, eles não podem coexistir se este primeiro não estiver em evidência. Hebreus capítulo 11 vai falar acerca da cartilha da fé. Nós poderíamos pegar o texto de Hebreus capítulo 11 e lê-lo até o término dele, e estariam concluído acerca da fé. Porque a fé, a Bíblia vai dizer que pela fé muitos homens e mulheres de Deus fizeram coisas extraordinárias. Só que eu não poderia ler somente o capítulo 11 de Hebreus. Por quê? Porque aqui também existem homens e mulheres que podem fazer coisas maravilhosas e extraordinárias pelo poder da fé. Porque a fé, ela não se extinguiu. A fé, irmãos, ela não se limitou. A fé não foi só até os dias dos apóstolos. Não, a fé ela continua vigorando. Ela continua. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou Ele é eternamente. Então, se Ele não mudou,
a fé que existia lá com os apóstolos, que operava-se sinais, maravilhas e prodígios, também está operante nos nossos dias, para aquele que crê, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então o dom da fé, para mim, eu julgo como o mais importante, porque senão não faria sentido dons de curar e operação de maravilhas, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra fé, derivada do grego, ela quer dizer pistes, que quer dizer confiança, que quer dizer certeza, convicção. Então a fé é o que o escritor aos Hebreus diz, é o firme fundamento daquilo que você não vê, a convicção daquilo que você espera. É você não ver algo, mas você acredita que aquilo vai acontecer. Só que dentro dessa questão de fé, eu poderia citar muitos exemplos de fé, e não é uma fé. Por favor, alguém abra para mim, para nós entendermos esse processo. Romanos capítulo 10, no verso de número 17. Romanos 10, no verso 17. Porque a fé, quando nós estamos falando como dom, ela é diferente da fé salvífica. E também é diferente da fé evidenciada pelos frutos, ou pelo fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22. Romanos 10, 17. Outra pessoa em Efésios, capítulo 2, no verso de número 8. Romanos 10, 17, por favor, e Efésios 2, no verso de número 8. Então a fé, ela é o que é produzido dentro de cada um de nós. Mas não é essa fé que nós estamos falando acerca dos dons espirituais. A fé em Cristo, a fé salvífica, ela é constituída, ela é construída dentro de cada um de nós através do ouvir a palavra de Deus. À medida que nós vamos ouvindo, a fé que você crê, porque é assim, irmãos, entenda, toda e qualquer pessoa acredita, tem uma convicção, uma crença, mas eu tenho por certo que a maioria das pessoas crê na existência de um ser superior, e nós sabemos que o ser supremo e superior é o único e verdadeiro Deus, Jeová Rafa, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então todos nós temos essa fé, essa convicção de que existe um ser soberano que vigora, que reina sobre nós. Mas não é essa fé que nós estamos tratando. Efésios 2, verso 8. Quem encontrou pode ler. Amém? Então é por graça e que nós somos salvos. Mas ainda não é essa fé que nós vamos tratar. A fé como um dom espiritual, ela é a capacidade que o Espírito Santo de Deus ele concede ao cristão, ao crente, de realizar obras que transcendem o natural, que vão além da compreensão humana, vão além da lógica. E dentro dessa questão de fé, nós temos a fé sobrenatural e a fé natural. A fé natural, a qual nós podemos falar e citar, é algo bem simples da compreensão de todos. A fé natural é aquela que você lida com as convicções do seu dia a dia. Um exemplo, o irmão está no ponto de ônibus, e ele crê piamente que 9h30 o ônibus dele vai passar, e ele fica ali até 9h30. Com o ano da 9h35 ele já fica aperreado, como diz lá na minha terra, agoniado. Rapaz, está atrasado esse trem aqui. Mas ele continua crendo, não, 9h40 chega, está atrasado só. Isso é uma fé natural, é algo que você sabe que vai acontecer, pela predisposição do andamento dos fatos. E você sabe que quando passar o ônibus, você vai dar o sinal com o dedo e ele vai parar. Isso é uma fé comum e natural. A fé natural é você olhar para o tempo e ver que as nuvens o tempo está fechando, já deu os primeiros respingos de chuva, e pela fé natural você sabe, não vai chover. Então é algo comum, é algo corriqueiro, é algo que cabe a qualquer um. Agora a fé sobrenatural é algo que vai transcender a lógica, visando sempre a edificação da igreja. É para isso é o dom da fé. Um homem chamado Stanley Horton, um teólogo, ele diz assim: esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou uma oportunidade especial. A fé seria um equipamento espiritual e sobrenatural do crente. É algo que somente o poder sobrenatural de Deus, naquele que confia em Deus, pode alcançar.
É como alguém dizer para você: tá tudo bem na sua casa? E às vezes as coisas não estão tudo bem. Às vezes está com problema lá, está com dificuldade. Está o marido desempregado, alcoólatra, o filho nas drogas. Mas você, não, está tudo bem. Meu filho está uma bênção. Meu marido vai arrumar emprego logo, logo. E as coisas vão caminhar e Deus vai ser glorificado. Isso é um despertar de fé sobrenatural. Alguém olha para você dizendo essas coisas e fala: essa mulher é doida. Tudo arrebentar na casa dela, está tudo esquisito, ela está falando que vai tudo bem. Porque a fé natural, ela nos capacita a crer somente naquilo que os nossos olhos podem contemplar. Mas a fé sobrenatural traz à existência aquilo que ainda nem existe. Isso é o dom da fé que precisa ser despertado dentro de cada um de nós. É você se deparar com uma situação e você sabe que a situação está difícil, sabe que a situação está indo de mal a pior, mas você crê que por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as coisas estejam ruins, existe um Deus no céu que julga e que cuida de nós e que sabemos que no momento oportuno Deus vai intervir. Isso é o poder da fé. Tiago 2, verso 19 diz: tu crês que há um só Deus, faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Então, toda e qualquer atividade intelectual, irmãos, ela precisa de uma pequena dose de fé. Toda. Um pedreiro que vai construir uma casa, ele tem que ter fé que os tijolos vai sair tudo alinhado. Ainda que ele tenha habilidade. Mas ele tem aquela predisposição de crer que vai dar tudo certo. Ele se baseia no quê? Numa fé comum e natural. Agora, uma fé sobrenatural é quando você tem um desejo no coração que foi Deus que pôs, tem um sonho no teu coração que foi Deus que colocou, que incurtiu, que plantou, que semeou no teu coração. E aprenda aqui uma coisa: quando Deus compartilhar com você sonhos, projetos, saiba com quem você compartilha. Não sai espalhando, não sai contando para todo mundo, não, meu irmão. Sabe por quê? Porque não são todas as pessoas que estão preparadas espiritualmente para viver os sonhos que Deus colocou no seu coração. Tem pessoas que vão vir com palavras e vão dizer: rapaz, você é doido, isso não é possível não, pai. Imagina você vai sair desse salão para ir para uma igreja daquele tamanho, vocês não conseguem pagar no aluguel lá. São palavras que podem te desanimar e abalar muitas das vezes se a sua fé não estiver no ápice. Então saiba com quem você compartilha as coisas, os sonhos que Deus tem colocado ao teu coração. Olha o que diz em Atos capítulo 6, no verso 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Depois você dá uma passadinha lá no livro de Atos, capítulo 6, para você ler a história desse homem. Que ousadia, que autoridade. E tão interessante que o dom de fé, ele está quase que unido aos dons de cura, como eu havia dito no começo. Não se pode operar, não se pode receber dons de cura se a pessoa não tiver fé para operar tal milagre, porque quem opera é Deus, mas eu tenho que ter fé no coração. Da mesma sorte, quando alguém vem até a igreja crendo que vai receber uma oração e vai sair daqui curada, ela pode ser curada sim, pela fé dela. Às vezes não é nem pela fé tanto daquele que orou, mas pela fé dela. Os irmãos entendem? Isso é o poder da fé. Mas precisa haver uma concordância. Se aquele que tem o dom da fé e aquele que vai receber a oração tiver essa mesma disposição, essa mesma crença de que Deus vai curá-lo, pode acontecer. Porque seria até algo estranho alguém não crer na cura e receber a cura. Alguém disse uma frase, eu acredito ser uma grande verdade: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Então, aquilo que você acredita é aquilo que você almeja, aquilo que você alcança para a sua vida. Se você não acredita em algo, não tem como você alcançar aquilo. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela está morta. Então, a fé, ela está aliançada às obras. A fé, ela por si só, ela precisa estar ativa, mas tem que ver uma predisposição de obras. Foi o que o apóstolo Tiago escreveu também acerca disso, em um debate.
Então a fé ela não opera sozinha. Poderia citar aqui aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha fé no coração, mas ela teve que se esforçar para ir até o agente de milagre, até ir até Jesus e receber a sua cura, o seu milagre. O Salmo 23, no verso 4, eu achei interessante fazer essa anotação, diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa tem que ser a certeza de fé que arda no meu e no teu coração como cristão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja correndo perigo de vida, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Foi o que foi pregado na sede, onde o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor, e nada vai te faltar. Nada vai te faltar, fica tranquilo, descansa o teu coração, tenha fé, almeja esse dom para a tua vida, porque a fé, como eu já havia dito no começo, ela pode trazer à existência aquilo que não existe. A fé faz com que os teus olhos naturais possam enxergar hoje, talvez, não sei, um parente, um familiar que esteja numa situação deplorável de vício. Os seus olhos naturais vão enxergar isso, mas pelos olhos da fé você já vai começar a contemplar um obreiro na casa de Deus, um servo do Senhor, um homem que vai dar muitos frutos para o reino e vai envergonhar o inferno. É os olhos da fé que capacita a ver isso. Os naturais não, os naturais a gente olha e fala, rapaz, não tem mais jeito. Isso é a palavra de quem não conhece Bíblia, porque quando você começa a conhecer a Deus, você fala, não, tem jeito sim. Teve jeito para mim, meu irmão. Vida toda destroçada, toda destruída, e Deus me deu graça e misericórdia. Hoje eu estou aqui para dizer para você, tem jeito sim. Continua orando pelo teu filho, continua crendo, continua buscando, pede a Deus fé, a mesma fé que os discípulos pediram para Jesus. Ele falou, Senhor, acrescenta-nos a fé, porque ele sabia que tudo que Jesus fazia era por meio de fé. Então eles quiseram também, Senhor, acrescenta-nos a fé, porque se a tua fé, se a minha fé, ela foi do tamanho do grão de uma mostarda, eu vou dizer a esse monte, passe daqui para acolá, e assim será feito, conforme a tua fé, conforme a nossa fé. Poderia citar alguns outros exemplos. O centurião de Cafarnaum, a Bíblia diz que ele estava com o servo dele em sua casa enfermo. Ele vai até Jesus, pedir para que Jesus fosse até a sua casa para o curá-lo. Jesus prontamente atende ao chamado e fala, eu vou para curá-lo. E o centurião olha e fala, não, senhor, eu não sou digno, olha que humildade, eu não sou digno de que o senhor entre debaixo do meu telhado, mas eu sou um homem também sujeito à autoridade. Eu digo para esse aqui vai, ele vai, eu digo para aquele outro vem, ele vem. Manda, Senhor, somente, olha que coisa linda, somente com uma palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Somente com uma palavra manda, que eu sei que o meu servo vai ser curado, meu irmão. Jesus ficou maravilhado, irmão. Jesus ficou maravilhado, falou, olha, nem em Israel eu achei tamanha fé como esta. Ele dispensou o centurião e falou, vai para tua casa, o teu servo está são, está curado. Faça-se conforme a tua fé. Ô, meu irmão, olhando para esse texto aqui, eu fico, meu Deus, eu preciso pedir. Falei que eu não disse, Senhor, me acrescenta fé, me acrescenta fé. Porque às vezes um problema minúsculo, pequeno, nos tira a paz, nos tira o sono, sabe, nos tira a calma, nos faz desesperar. Não sei você, não sei se você é mais crente que eu, mas às vezes a gente, meu Deus, aí você se cobra com você, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Onde é que eu estou com a cabeça? Certamente não é na Bíblia, certamente não é na fé em Deus, porque quando nós estamos com a nossa mente focada em Deus, meu irmão, nós temos fé para atravessar muralhas, para vencer gigantes, para atravessar o mar novamente se preciso for. Deus pode fazer todas essas coisas por meio da fé. Louvado seja Deus. Então esse é o primeiro dom, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o teu coração e nos faça sentir o desejo, nos impulsione para buscar e almejar esse dom, o dom da fé, para que possam, através de nossas vidas, operar sinais, maravilhas e prodígios. Os outros dons eu vou falar mais rapidamente para nós finalizarmos. Dons de curar. Esses são recursos de caráter sobrenatural que, para atuarem na cura de qualquer enfermidade. Somente o texto de Isaías para frisarmos que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa foi a chave, porque Jesus, Ele morreu,
na cruz do Calvário, e o profeta Isaías já havia profetizado acerca dele, disse que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ali foi decretado que as enfermidades de todos foram levadas sobre ele. A autoridade de cura que foi instituída para o homem através dos dons do Espírito Santo foi anunciada e predita pelo profeta Isaías. Fato este nós encontramos em Mateus capítulo 11, quando João estava no cárcere, preso, e mandaram 2 discípulos interrogar Jesus para saber se era realmente Jesus, o Messias, o enviado, aquele que havia de vir, ou se eles esperavam por outro. E Jesus pega e manda os seus discípulos dizer a João, olha, fala para João o que está registrado em Isaías 35, no verso 5, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Esse ministério é evidenciado por sinais miraculosos. Desde sempre, o ministério de Jesus ele foi marcado por sinais, maravilhas e prodígios. Jesus, por onde passava, Jesus curava. Jesus, por onde passava, Jesus libertava os cativos e oprimidos do diabo. Os discípulos que estão a caminho de Emaús dizem que Jesus era o varão poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. É assim que eles declaram quando no Lucas capítulo 24. E Pedro também declarou que ele andando, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O dom de cura, irmãos, ele não é um dom que devemos achar que é algo particular nosso. É algo que Deus confiou ao homem, aos homens, à igreja, para ser usado, como já havia dito no começo, acerca de todos os dons, para a edificação da obra e do crescimento espiritual da igreja de Jesus. É bom que esses dons estejam. Para quê? Para que a evidência do poder de Deus seja manifesto na igreja. Porque por onde Jesus passava, multidões iam até ele, por conta dos sinais. E nos nossos dias continua sendo assim. Mas que nós possamos pedir a Deus essa mesma graça, pedir para que Deus venha despertar esse dom sobre a nossa vida, segundo a vontade dele. Poderíamos citar também o coxo de Atos capítulo 3 e tantos outros exemplos que vão falar acerca da cura, mas eu quero só citar um, Atos capítulo 9, verso 33, quando Pedro vai até a casa de um homem chamado Enéas, que era paralítico, já dizia-se 8 anos que estava numa cama. A Bíblia diz que ele entrou na casa de Enéas, olhou para ele e disse: Enéas, Cristo te dá saúde. Liberou uma palavra, a Bíblia diz que ele se levantou e falou: Cristo te dá saúde, levanta e faz a tua cama. E a Bíblia diz que imediatamente ele logo se levantou. Pedro tinha esse dom. E onde ele havia recebido isso? Lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Ele aguardou a promessa, ele creu na promessa, ele perseverou em receber a promessa. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele recebeu dons de Deus para a edificação da igreja. E Deus quer fazer o mesmo nessa noite com pessoas aqui, com os irmãos que estão em casa. Deus quer confiar dons a nós para a edificação e crescimento da igreja de Deus. E o terceiro dom é a operação de milagres ou maravilhas ou de sinais, ou podemos também dizer de prodígios. Milagre, que deriva do latim, que quer dizer miraculum, que quer dizer algo admirável, algo sobrenatural ou algo extraordinário, algo que ultrapassa o ordinário, algo que é extra, algo que é maior, algo que é supremo. Este é também um dos dons maravilhosos, e temos muitas referências, qual poderíamos citar, mas é um dos sinais que Deus realiza para confirmar o seu poder, seu amor, sua mensagem sobre a vida daqueles que creem. Certamente os irmãos que já estão aqui já passaram, já vivenciaram milagres dessa magnitude, milagres maravilhosos qual Deus operara, provisões inimagináveis que Deus fez. E esse é um dom que nós poderíamos citar quando Jesus mandou que o vento e o mar viessem a se acalmar. Quem é que fala com o vento, meu irmão? Quem é que manda o mar se acalmar e o mar se acalma? Só Jesus para falar um negócio desse. A pesca maravilhosa, quando Jesus vai com Pedro depois de uma noite frustrante de pesca,
E ao retornar para o mar, aquela pescaria fez com que os homens ficassem maravilhados com aquela pesca, porque foi algo maravilhoso, algo que eles não conseguiram conter a emoção de ver aquilo acontecendo, porque eles sabiam que era um milagre, sabiam que aquilo não era normal, era extraordinário. Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Então são milagres que foram operados de forma maravilhosa da parte de Deus. E esses sinais, a Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que creem. Então, se você crê nessa noite, esses dons, quando nós falamos, estão à minha disposição, estão à tua disposição. O dom da fé, os dons de curar, porque não existe só um dom específico para uma cura. Cada um, Deus usa uma área específica. Deus pode usar pessoas para curar tanto fisicamente quanto espiritualmente. E o dom de operação de milagres, sinais, maravilhas ou de prodígios. Então, os dons de poder, quando nós tratamos nessa noite, dom de fé, dons de curar e dom de operação de milagres, eles contribuem de forma legítima para testificar da pregação do Evangelho e da veracidade daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Nós continuamos crendo, sim, nos dons espirituais, eles continuam, sim, ativos. Ainda que há pessoas que não acreditem dessa forma, eu prefiro crer assim, prefiro buscar assim e prefiro viver assim, porque é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Embora, infelizmente, muitos tenham usado de forma errônea, ignorante e absurda os dons, usado para se beneficiar, para enriquecimento próprio. Mas fica tranquilo, naquele grande dia, todos nós haveremos de prestar contas diante do nosso Deus, seja por palavras, seja por obras. Nós vamos nos comparecer diante do juiz. Naquele grande dia, muitas coisas vão ser trazidas à tona. E finalizo aqui, capítulo 12, no verso 7. Mas a manifestação do Espírito, aqui no verso 6, melhor dizendo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí no verso 7 ele vai usar uma conjunção adversativa, mas, contudo, porém, todavia, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, meu irmão, nessa noite você tem o privilégio e a oportunidade de conhecer um pouco mais acerca dos dons espirituais. Jesus, ele operou, os apóstolos operaram, você pode operar também pelo poder do Espírito Santo. Deus pode alcançar a tua vida nessa noite através destes dons de poder e fazer abundar grandemente sobre a tua vida aquilo que é a vontade dele, segundo a necessidade e segundo aquilo para qual for útil. Em nome de Jesus. Deixa essa palavra no coração dos irmãos e no próximo ensino, certamente teremos mais a aprendermos da parte de Deus acerca dos outros dons que estarão sendo tratados. Os irmãos que estão em casa, por gentileza, não perca e não deixe de acompanhar no próximo ensino. Em nome de Jesus, quero agradecer a oportunidade. Deus continue abençoando a vida dos irmãos que estão em casa. Eu agradeço a oportunidade e retorno ao trabalho ao pastor Flávio nessa noite. Se você quiser aplaudir Jesus, ele merece. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muita coisa para se tratar, né? Para se falar. Certamente precisaríamos de horas e horas para poder falar acerca, né? Tantos são os milagres, né? Que aconteceram e foram operados não só através de Jesus, não só através dos apóstolos, mas através de homens que se colocaram à disposição de Deus e entenderam e desejaram e sonharam, homens no nosso tempo que têm se colocado à disposição de Deus, mulheres, quando eu falo homens é homem e mulher, que têm se colocado à disposição de Deus e têm dito ao Senhor: Senhor, usa a minha vida de uma forma simples. A operação dos dons, irmãos, é simples,
É algo muito simples. Apesar do que acontece é grandioso, mas Deus opera de uma forma muito simples. Às vezes você vai e abraça uma pessoa e você diz que Deus te abençoe. Você nem teve toda aquela intenção e Deus operou. Por quê? Porque é Ele quem opera. É Ele quem faz. Às vezes você vai num hospital fazer uma visita, às vezes você vai na casa de alguém fazer uma visita, e você vai lá, às vezes na sua simplicidade, você lê um salmo, faz uma oração com a família, vira as costas e vai embora. E depois de um tempo a pessoa fala: nossa, olha, você orou lá em casa, você não imagina o que aconteceu. E aí a pessoa começa a contar algo tão grandioso e fala: meu Deus, Ele agiu através da sua simplicidade. Ele nunca precisou de eloquência, Não, Deus, Ele age através de quem você é. Só que tem que haver um desejo despertado em seu coração. Tem que haver um desejo que arde dentro de você. Eu quero ajudar. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero poder ajudar as pessoas. Tem muita gente doente, irmãos. Você imagina, de repente você tem essa graça de Deus e nem imagina o quão grandioso é isso, meu irmão. Vamos orar ao Senhor. Amém? Pega os nomes para mim, Thomas, dos irmãos que estão em casa. É isso, vai lá, filho. Isso, já pegou? Tá aqui. Louvado seja Deus. Nós vamos orar com os irmãos que estão em casa, com a Raquel, com a irmã Elisa, com a Bárbara, o Paulo, Fernanda, né? Fernanda Paz, Messias Maciel, a Regiane Aparecida. Ela diz: a paz, pastor, pede oração para a sua vida e também para a sua família. A Kelly e o Fabiano, de São José dos Campos também. A Pietra, né? A Roberta, o Kleber, pastor Kleber Cesane, acho que é Lariela, né? Acredito que seja isso. Tiago Vieira, Juscelio, de Taubaté, a Camila Bejane, a Jennifer, a Olivia Paz, a minha querida mãe, né? Abraço a todos. E de repente tem algum nome que a gente não conseguiu aí, não falamos, mas você também está nas nossas orações, você que assiste pela internet, né? Que Deus possa abençoá-los. Vamos orar, irmãos? Quem sabe nessa noite, né, a nossa oração possa alcançar a vida de alguém. Você crê, meu irmão? Eu creio. Tem alguém de repente na sua família hospitalizado, alguém doente, talvez fisicamente, talvez emocionalmente, depressivo. Talvez alguém está dizendo: a vida não faz sentido. Talvez alguém está pensando em desistir de tudo. Talvez um casamento está se ruindo. Talvez alguém está desesperado em casa, né? Galego está assistindo. Talvez alguém está desempregado, dizendo: eu não sei o que fazer da minha vida. Eu estava ouvindo um testemunho de um rapaz, hoje eu estava indo trabalhar de manhã, e estava ouvindo ele testemunhando na rádio. Ele disse: eu estava no 12º andar de um prédio, há alguns anos atrás. E ele estava desesperado com os problemas. Talvez tenha alguém assim, né? Talvez ali, talvez aqui tenha um desespero, uma preocupação. Ou talvez alguém que nos assiste, porque aqui alcança tanta gente em tantos lugares. E ele disse: eu estava no 12º andar, decidido em tirar a minha própria vida. E ele disse que quando se aproximou da janela para se jogar, ele pisou no controle. E a televisão ligou e entrou num programa que um pastor estava exatamente naquele momento dizendo: não tire a sua vida, não faça isso. Deus tem uma oportunidade para você. Deus vai mudar esse momento. E naquele momento ele disse que ficou parado na janela olhando e ouvindo. E aquela voz, que certamente não era a voz apenas do pastor, convenceu ele. E ele disse: eu só estou aqui por um milagre, porque na verdade ele ia tirar a vida dele e ia também assinar possivelmente a sua própria condenação ao inferno. Então entenda, irmãos,
A oração pode ir muito em seus efeitos. Ore na sua casa. Se você tiver oportunidade, lá no trabalho, lá no projeto Mais Saúde, ore. Não sei se podia falar, né? Oh, Jesus. Ore lá, ore. Às vezes a sua oração, sabe, os amigos do trabalho, às vezes um momento, às vezes alguém está precisando de uma palavra só. Eu sempre coloco dessa forma, uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra. Vamos orar. Querido e eterno Deus, Senhor, aqui estão, ó Deus amado, os teus servos, os irmãos, ó Deus amado, que estão aqui presentes, e aqueles, ó Deus, que estão, ó Pai, pela internet nesse momento. Peço ao Senhor que as tuas mãos, ó Deus, se manifeste sobre a vida de cada um. Peço ao Senhor que estenda as tuas mãos sobre a vida, meu Pai, de cada pessoa, de cada família, em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada pessoa precisa, meu Pai, da parte do Senhor nessa noite. Senhor, estende a tua mão, toca nas famílias, toca nos casais, toca nos lares, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toca, meu Deus, naquele que neste momento está triste, talvez angustiado, talvez preocupado com situações e circunstâncias, ó meu Deus, problemas cotidianos, talvez um problema, meu Deus amado, no casamento, na família, talvez um diagnóstico, meu Deus, tem preocupado essa família, este lar. Meu Pai, estende a tua mão neste momento, alcança, meu Deus, com milagres, alcança com cura. Meu Deus, nós ouvimos nessa noite, ó Pai amado, em meio às maiores manifestações e mais miraculosas, meu Pai, a fé, ela é o carro-chefe de tudo. Pai, nós precisamos acreditar que dias melhores virão, que o Senhor tornará novas, meu Pai amado, situações que aos olhos humanos parece não ter mais mudança, parece não ter mais saída. Meu Deus, nós te clamamos nessa hora e nós pedimos ao Senhor, alcança, meu Pai, cada família, alcança Ruth, alcança, meu Deus amado, vidas, ó Deus amado, que estão perto ou estão longe, pessoas que estão aqui ou pessoas que estão em casa, em nome de Jesus Cristo, traz cura, traz a cura emocional. Talvez alguém, meu Pai amado, está ficando doente devido ao medo que tem vivido nesses dias, meu Pai, em nome de Jesus, trabalha nesse coração, tira todo o pânico, tira, meu Deus amado, a ansiedade, a depressão, ó meu Deus, tira, meu Pai amado, a ansiedade, meu Pai, dos corações, pessoas que estão tentando viver o amanhã, pessoas que estão tentando, meu Pai amado, saber o que ainda não aconteceu. Pai, estende as tuas mãos sobre cada pessoa. Nós te agradecemos, ó Pai, por tua palavra, agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por aqui estar. Obrigado, meu Deus, porque as tuas mãos têm nos favorecido, têm nos fortalecido, têm nos enriquecido, meu Pai. Graças nós te damos em nome de Jesus. Os que creem digam amém. Louvado seja Deus. Creia, meu irmão, creia. Pastor, mas não tem mais e nem menos. Creia, creia. Jesus algumas vezes, ele disse a algumas pessoas, nem para duas, para ser mais específico, nem no meio do povo escolhido eu achei tanta fé. Você precisa crer. Você não precisa ver, mas parece que... Não tem parece que. Deus faz. Para a glória do nome dele, ele faz. De repente ele já está fazendo e você não está vendo. Tem coisa que ele está fazendo agora. Nós estamos aqui e de forma simultânea está acontecendo. Eu sou de Brasília lá, pastor, as meninas ali. Sou de Brasília, está longe de casa.
Jesus amado. Você imagina se estivesse longe de casa, talvez a mentalidade de alguém, está a trabalho aqui, talvez a mentalidade de alguém, vamos curtir, vamos conhecer a cidade, vamos caminhar no shopping. Não, vem para a igreja. Oh, Jesus amado. Isso é muita fé, meu irmão. Jovens. Não, vamos conhecer a cidade, vamos tomar um sorvete. Vamos para a igreja. Eu tinha visto ela desde cedo, mais cedo elas já estavam ali rondando ali e tal, esperando abrir, tipo, ela estava ali quase queimando ali, a largada ali, né? Quase entrando ali. Glória a Deus que entraram, ouviram a palavra. Se tiver por aqui na sexta-feira, nós vamos ter o maior prazer em recebê-las novamente. E se tiver domingo, fique domingo. E se ficar o ano todo, já está muito bem recebidas, já são muito bem recebidas. Lá, até, você falou amém? Mas Dudu falou amém, amém. Tá? Louvado seja Deus, queridos. Toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira nós estamos nessa série, né? Dons espirituais. Na quarta-feira que vem, nós vamos tratar acerca de dons de línguas, né? Dom de língua, dom de interpretação, variedade de línguas, e que é algo bem delicado a se tratar, né? Então, quarta-feira que vem, nós vamos falar acerca deste dom, tá bom? Dessas manifestações. E quarta-feira, toda sexta-feira, culto de intercessão pela família, tá ok? Às 19h30. E todos os domingos, 8 da manhã, né, nós temos oração aqui na igreja, das 8 às 9. 9 da manhã, é escola bíblica dominical, para quem quer crescer na graça e no conhecimento. 18h30 nós voltamos para a igreja, estamos na oração, tem oração das 18h30, viu, irmã? Às 19h, a senhora é muito bem-vinda. E das 19h em diante é o culto de adoração em família, culto maravilhoso, sempre Deus tem feito coisas grandiosas, Kênia Dias, graças a Deus. E nós convidamos tantos os irmãos que aqui estão, graças a Deus porque você veio, e os irmãos que estão em casa, que certamente são muitos também assistindo, né? Eu estou aqui, olhando aí, né? Tem bastante gente que participou conosco, etc. e tal. Que Deus possa abençoá-los de uma maneira muito rica e abundante. Em nome de Jesus. Que coisa linda que Deus está fazendo, meu irmão. Aqui e aqui também. Aqui. Oh, Jesus. Domingo eu preciso falar um pouco e eu preciso não só falar, mas domingo tem algo, eu queria expor algumas coisas, né? Calma que eu não vou, não é desabafo não, viu? Tá bom? Desabafo de pastor ninguém merece, né? Mas eu preciso expor algumas coisas que vão ser bênção para as nossas vidas, tá bom? Preciso comunicar aos irmãos, tem algumas coisas acontecendo assim tão maravilhosas, né? E nós precisamos sempre agradecer a Deus. Agradecer a Deus e agradecer a pessoas também. Eu não vejo nada de errado nisso, não é ovacionar homens. Não, é agradecer, é ser grato. Né? Eu tenho que ser grato. Ó. O irmão está ali o tempo todo e levanta e vai. E o sinal faz aqui, ele está ali, a câmera trava, ele vai lá, destrava ela. Você está vendo isso? Quando ele vai e olha lá o som, o volume está um pouco alto, ele vai lá, fala para o irmão do som e volta. Está minha esposa ali no fundo e marca o nome, e eu esqueci de passar, eu coloquei uma senha digital aqui, só que eu esqueci de falar para ela que é só o meu dedo. E ela está lá marcando o nome dos irmãos, né? Depois ela vai falar para mim, como que você passa o celular para mim? Sem falar a senha. Né? Até achei que fosse ela que estava vindo de ponta de pé ali. Enfim, é um monte de coisa acontecendo para poder acontecer. Amém? Você não tem nem ideia, né? Então a gente vai deixando vocês mais por dentro. Deus abençoe os irmãos que estão em casa, grandemente em nome de Jesus, né? Deus abençoe. Sexta-feira aguardamos tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, em nome de Jesus, tá bom? Se quiser mandar o joinha aí, os que estão em casa, e sempre compartilhe os irmãos que estão em casa, para que nós possamos alcançar mais pessoas através da palavra de Deus. Amém? Amém ou não amém? Abra as tuas mãos assim, estenda as suas mãos com as minhas em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado e querido Espírito Santo
permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre. E todos nós possamos dizer: Dê uma salva de palmas para Jesus. Os irmãos estão em casa. Se tiver palma lá, não sei se tem palma no negócio lá. Se tiver palma, manda palma. Se tiver palma, manda um joinha aí. Deus abençoe. Até sexta-feira, querendo o nosso Deus.